Oi, eu sou o professor Euclides e nós estamos continuando. Essa é a quarta lição sobre 1º e 2º Samuel. Nós vamos tratar nessa lição de Samuel enquanto personagem desta dinâmica dos livros. Então, quem é Samuel? Bom, Samuel é fruto de uma bênção. Samuel é fruto de um pedido feito por Ana, sua mãe, a Deus. Uma mulher estéril, né? O nome Ana significa em hebraico graça, né? Ela sofria por não ter filhos e o grande sofrimento dela era não poder colaborar para a vinda do Messias. Nossa, isso muda totalmente a nossa maneira de ver a esterilidade, né? Então, não é simplesmente não gerar filhos. Naquele contexto, a mulher que se sentir incapacitada de participar da possibilidade de ser ela o caminho, de cumprir a sua missão, de cumprir o seu chamado, de cumprir a sua vocação. Então, Ana pede a Deus, pede a Yahvé que lhe dê um filho. E esse filho será consagrado, será educado e estará a serviço da missão. A serviço da missão de transformar o mundo, de trazer a redenção do Messias. Ela quer ser partícipe disso. É por isso que sofre Ana. Isso lhe parecia uma maldição. É maldição. Porque toda mulher que era estéril era colocada de lado, porque ela não é portadora da bênção, ela não porta a vida. Isso incomoda muito, né? Mas como disse, a implicação maior nisso é não fazer parte para Ana, para seu esposo, que eram pessoas devotas, pessoas dedicadas, não poder participar desse projeto. Esse projeto que vou citar agora, não tinha citado antes, é o projeto dos Anauim, dos pobres de Deus, daqueles que de fato sofrem. Porque vai juiz, vem juiz, o pobre continua sendo pobre. Vai rei, sai rei, entra um governante, sai outro governante. Quem sofre são os pobres. Quem sofre são aqueles que não tem ninguém que ouça, que veja por eles. Então, a única esperança desses pobres é que alguém saído do meio dos pobres reconheça, lembre-se da sua missão de fazer a vida de todos eles ser melhor. Essa é a grande lição de Moisés, que é tido como o libertador. Ele se faz escravo, ele sai, ele não nega a sua origem, que ele se torna grande, se torna líder. Ele purifica o pensamento do povo de Israel. O que eles ficaram fazendo no meio do deserto 40 anos? Purificando a maneira de pensar. Deixaram de pensar como escravos e passaram a pensar como portadores da bênção, donos da graça. Essa graça que deve ser tomada, deve ser querida e deve ser buscada. Então, o povo de Israel faz essa experiência e Samuel é um grande portador disso. Ele é um protótipo daquele que é fruto da bênção, é o consagrado, é vocacionado e responde à sua missão. Tendo rezado, Ana recebeu um filho, teve um filho, Samuel. Samuel que significa Deus ouviu. Deus ouviu. Na Bíblia, o filho dado a uma mulher estéril tem sempre uma missão particular. A exemplo disso, temos Isaac, temos Sansão, temos João Batista. Isaac, o texto de Isaac é Gênesis 18, 1, 15. Sansão, Juízes 13, 1, 25. João Batista, Lucas 1, 5, 17. Assim também é Samuel. Samuel que faz essa experiência. De fato, Deus chamou Samuel enquanto dormia e confiou-lhe a chefia de um povo, no lugar de Eli, que era um juiz fraco. Agora, Samuel passa a governar o povo. E nós podemos comparar a vocação de Samuel
Há tantas outras vocações, a de Abraão, de Moisés, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, do servo sofredor de Javé, do servo de Javé e de Amós. Todos eles vão, eis-me aqui. Vão responder desta maneira o chamado de Deus e vão se colocar prontamente a serviço. Eli, sabendo que Deus rejeitara a sua descendência, morreu triste. Eli se vê triste porque ele não conseguiu dar a Israel aquela unidade, a pureza e a fidelidade à aliança. Os filisteus então afligiram derrota a Israel. Eles tomaram a Arca da Aliança em Afec e isso foi para eles uma derrota total. Foram colocados de uma maneira profunda num estado de temor muito grande. Embora, isso é interessante, né? Embora os filisteus não tenham ficado muito tempo com a Arca da Aliança, e da mesma maneira que eles levaram, eles devolveram e ainda ofertaram sacrifícios. É muito interessante porque na batalha de Afec, os filisteus vencem a batalha e levam a Arca da Aliança com eles tomam ela de posse. Mas muito interessante que o povo de Israel, ele foi para aquela batalha sem a motivação correta. Enquanto os filisteus estavam lutando por suas vidas, os israelitas estavam lutando por poder. Eles queriam o poder para suscitar uma liderança, para impor uma liderança, que possivelmente eram os próprios filhos de Eli, né? Que eram pessoas de má índole do ponto de vista da fé e da fidelidade ao Senhor. Mas acontece uma coisa muito interessante. Os filisteus, eles entendem uma coisa, que a presença de Deus não é uma coisa que seja imposta, mas ela é oferecida, e não foi oferecida a eles, foi oferecida a Israel. E é interessante a maneira como que eles fazem a devolução da Arca da Aliança. Eles oferecem também sacrifícios propiciatórios, sacrifícios de desagravo por terem cometido. Eles entendem isso. Então, de uma maneira muito estranha, o povo de Israel consegue manifestar a presença de Deus, sem nem mesmo estar presente. Esta é a grande dinâmica do profeta. O profeta Samuel também, ele é um protótipo daquele consagrado. A exemplo de Sansão, a exemplo de Isaac, a exemplo de João Batista, aquele que se consagra, né? Então, se nós lermos o texto de Sansão, nós vamos ver que Sansão e João Batista são nazireus, são aqueles que desde o ventre de suas mães são consagrados a uma missão que não acontece sem que eles digam seu sim, né? Tanto Sansão, João Batista e também Samuel vão ouvir o chamado, vão responder à vocação e vão assumir essa missão para eles. Então, como disse, a dinâmica por detrás de 1 e 2 Samuel, a bênção, a vocação e a missão. A bênção que é dada, que é confirmada no chamado e que é vivida na missão. Para nós cristãos, isso é um instrumento muito bom, uma chave de leitura muito boa para os nossos sacramentos de iniciação. Batismo, recebeu a bênção. Eucaristia, tomou posse da bênção. E confirmação, vivo a missão da bênção. Então, saber encontrar a sua missão, saber viver a sua missão, saber reconhecer a sua missão, não só em si, mas também no outro. O Messias, para os Anauim, não era um indivíduo especial, mas era um grupo de atitudes que transformavam o mundo. Cada mulher
Cada homem, cada mulher, cada criança que vinha ao mundo era de fato sinal da presença de Deus. Lembro aqui que tanto os gregos quanto os israelitas, mas de maneira especial os israelitas, veem a história como manifestação da graça, manifestação de Deus no tempo. É aqui que Deus fará a redenção do homem. Então, os textos que apresentam o Messias não como um salvador da pátria, mas como alguém que está a serviço de uma causa muito maior. A causa do Messias, Filho de Deus, é a salvação dos homens, mas a causa messiânica por detrás de cada bênção, por trás de cada missão particular, é fazer deste mundo um mundo redento, um mundo melhor. Então, essa foi a temática sobre Samuel. Esse que é o nosso quarto tema, nossa quarta lição. Eu espero que tenha sido útil para você. Até a nossa próxima lição. Nós vamos tratar agora na próxima lição de Saul. Bom estudo, até a próxima.